Quando foi a última vez que você se deu o direito de ser, sem filtros ou concessões, a pessoa autêntica que existe para além dos rótulos e expectativas, não a versão que seus pais aprovam, nem a imagem que roda no feed, e tampouco o papel que você sente ter de desempenhar para manter a paz no relacionamento? Refiro-me ao seu eu genuíno, inquieto, criativo, vulnerável. Talvez essa voz interior se manifeste como insônia, aquela ansiedade que te acompanha nos dias mais calmos, ou a sensação persistente de vazio mesmo quando tudo aparentemente vai bem. Se isso ressoa em você, não é acaso. É um convite de Jung para olhar para dentro e iniciar sua cura. Carl Gustav Jung, pioneiro da psicologia profunda, escreveu: "Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta." Em uma era em que aplicativos, notificações e métricas de curtidas disputam sua atenção, esquecemos nosso compasso interno. Cada alerta no celular libera uma dose de dopamina para entreter sua mente, desviando-o do silêncio essencial para ouvir sua intuição. Esse barulho digital é projetado para mantê-lo ocupado e desconectado de si mesmo. Imagine-se diante de dois caminhos. 1. Caminho da conformidade, iluminado pelos aplausos alheios, mas que lentamente drena sua energia vital, deixando um eco de insatisfação. 2. Caminho da autenticidade, estreito, muitas vezes desconhecido, porém alinhado ao seu propósito mais profundo e capaz de trazer um senso de inteireza. A maioria opta pelo primeiro por medo. Medo de ferir alguém, de ser rejeitado ou de falhar diante de si mesmo. Entretanto, Jung nos ensinou a acolher a sombra, as partes de nós que reprimimos. Ela armazena tanto feridas quanto talentos esquecidos. Convidar sua sombra à luz é recuperar energia e abraçar a totalidade do seu ser. O conceito de persona, a máscara social que exibimos para o mundo, é funcional até o ponto em que você deixa de distinguir o que é máscara e o que é você. Jung advertia que a persona em excesso se torna uma prisão, levando ao falso self. Pergunte-se: quais comportamentos você mantém apenas para ser aceito? Comece observando seu diálogo interno. Que tom você usa para se falar? É provável que seja mais severo consigo mesmo do que com qualquer amigo. Identificar esse crítico interno é o primeiro passo. Reserve de 5 a 10 minutos diários em que só observe esses pensamentos, sem tentar alterá-los, talvez em uma breve caminhada matinal ou antes de dormir. Paralelamente, mantenha um diário de sonhos. Considere seus sonhos como bilhetes cifrados do inconsciente, repletos de símbolos e arquétipos, herói, ancião, trickster, que podem guiar suas escolhas. Anote cada fragmento assim que acordar, mesmo que pareça desconexo. Outro pilar essencial é a imaginação ativa. Inicie um diálogo intencional com as vozes internas. O crítico, a criança interior ferida, o seu sábio interno. Escreva conversas, desenhe cenas ou simplesmente imagine o diálogo em sua mente. Acolha cada faceta com gratidão, reconhecendo sua intenção de protegê-lo. Estabelecer limites saudáveis é fundamental. Jung disse: "Conheço minhas limitações e isso me dá liberdade." Aprender a dizer não a demandas que consomem seu coração não é egoísmo, mas autodefinição. Esses limites são filtros que garantem que apenas o que ressoa com sua verdade tenha espaço em sua vida. O processo de individuação descrito por Jung assemelha-se a montar um grande quebra-cabeça, distinguindo peças que lhe pertencem daquelas forçadas por padrões alheios. É um ciclo de expansão e contração, crescimento e dor. Afinal, não há nascimento da consciência sem dor. Respeite também seu ritmo natural de energia, assim como as estações do ano alternam expansão e recolhimento. Encare seus momentos de descanso como um inverno pessoal, indispensável para sua regeneração interior. Fique atento às sincronicidades, coincidências carregadas de significado. Encontrar o livro exato sem procurá-lo, cruzar com alguém que tenha a resposta que você buscava, ou ouvir uma música que fala diretamente ao seu coração. Esses sinais mostram que seu inconsciente coletivo está em sintonia com sua jornada. Compartilhe nos comentários qual dessas práticas você se sente mais inclinado a experimentar primeiro. A observação do diálogo interno, o diário de sonhos, a imaginação ativa ou o estabelecimento de limites. Jung definiu o processo de individuação como uma jornada em espiral, na qual revisitamos velhas feridas com nova lucidez para integrá-las ao nosso ser.
Pense na sua vida como um grande quebra-cabeça. Por anos, encaixamos peças moldadas por expectativas alheias, de família, sociedade ou cultura. Agora, é hora de identificar quais peças pertencem genuinamente a você e quais foram forçadas para agradar. Cada vez que escolhemos conscientemente retirar uma peça estranha, abrimos espaço para a nossa forma autêntica emergir. Um dos pilares dessa jornada é o encontro com a criança interior. Dentro de cada adulto há uma criança vulnerável, espontânea e criativa, muitas vezes ferida por rejeições, críticas ou traumas. Quando ignoramos essa voz pequena, carregamos bloqueios emocionais que afetam relacionamentos, autoestima e até saúde física. Jung apontava que feridas não resolvidas continuam influenciando nosso comportamento de modo inconsciente, como um motor oculto que nos empurra para repetir padrões. Para iniciar a cura da criança interior, reserve momentos diários de diálogo amoroso. Sente-se em um lugar tranquilo, visualize essa criança em sua mente e pergunte o que ela mais precisa hoje. Você pode escrever essa conversa ou gravar um áudio. Trate cada resposta com a mesma ternura que dedicaria a um filho real. Esse ato não é regressão, mas acolhimento, e libera grande parte da energia antes usada na defesa. Outro conceito essencial são os arquétipos, símbolos universais que emergem do inconsciente coletivo. O herói, a sabedoria, a mãe, o trickster, a sombra. Eles atuam como forças vivas dentro de nós, orientando decisões e desejos. Observe quais arquétipos soam mais presentes na sua vida agora. Você está em modo herói, buscando desafios, ou em modo cuidador, protegendo quem ama? O desequilíbrio, quando um arquétipo domina em excesso ou é totalmente ignorado, gera sintomas de mal-estar, excesso de responsabilidades, perfeccionismo ou apatia. A prática da imaginação ativa permite dialogar com essas facetas internas. Escolha um arquétipo, sente-se calmamente e dê voz a ele. Deixe surgir imagens, palavras ou gestos. Anote tudo sem autocensura. Em seguida, acolha o que vier como uma mensagem de sua psique, oferecendo respostas de compreensão e colaboração. Além disso, respeitar seus ciclos pessoais é fundamental. Jung observou que somos organismos cíclicos, com momentos de expansão, ação, extraversão e contração, reflexão, introspecção. Forçar-se a estar sempre ativo gera exaustão e culpa. Identifique seu ritmo natural. Talvez seja produtivo pela manhã e precise de pausas mais longas à tarde. Honre essas oscilações sem julgamentos. A persona, máscara social que vestimos, é útil para desempenhar papéis profissional, familiar, social, mas pode se tornar uma prisão quando nos identificamos inteiramente com ela. Pergunte-se, em quais contextos você se sente mais atuando e menos sendo? Esses momentos indicam áreas onde o self está desvalorizado. Comece a expressar pequenas facetas do seu verdadeiro eu nesses ambientes. Uma opinião sincera, um gesto de vulnerabilidade ou uma piada autêntica. Por fim, observe as sincronicidades, coincidências significativas que surgem quando você se alinha com seu self. Pode ser encontrar uma frase que responde uma dúvida sem procurá-la, cruzar com alguém que traz o conselho exato ou vivenciar um sonho que se concretiza logo depois. Anote cada sincronicidade em seu diário. Elas são bússolas que confirmam que sua jornada interna está no caminho certo. Compartilhe abaixo qual desses aspectos, criança interior, arquétipos, ciclos pessoais, persona ou sincronicidades, mais te desafia a explorar. Na psicologia junguiana, o self é o centro organizador da psique, uma totalidade que transcende o ego consciente e acolhe tanto as sombras quanto as luzes internas. Enquanto o ego é como o capitão de um barco, controlando a rota dia a dia, o self é o próprio oceano em que navegamos, vasto e profundo. Alinhar-se com o self é cultivar a chamada função transcendente, um processo em que opostos internos, razão versus emoção, vontade versus medo, entram em diálogo, permitindo o surgimento de soluções criativas que superam antigos conflitos. Esse movimento de integração é o cerne da individuação, e cada passo consciente nessa direção fortalece a coerência interna e a harmonia entre sua vida interior e exterior. Uma ferramenta prática e transformadora para acessar o self é o diário reflexivo. Jung começou seus estudos mantendo os livros negros, cadernos onde registrava sonhos, fantasias e esboços sem autocensura.
Décadas depois, esses registros evoluíram para o monumental Livro Vermelho, obra-prima de sua jornada interior. Você também pode criar seu próprio diário junguiano. 1. Manhã. Anote tudo o que lembrar dos sonhos e as impressões ao acordar. 2. Tarde. Faça um balanço rápido, registrando emoções e padrões de pensamento que emergiram. 3. Noite. Reflita sobre um símbolo ou imagem que chamou sua atenção durante o dia. Não se preocupe com a forma ou ortografia. O objetivo é dar voz ao inconsciente e criar um fluxo livre de insights que clamam por integração. Outro recurso essencial é o momento de pausa, aquele breve intervalo entre um estímulo externo e sua reação automática. Em vez de reagir de imediato ao pedido de alguém ou à crítica interna, respire fundo, observe o que realmente sente e só então escolha sua resposta. Este pequeno gesto de autoconsciência é um exercício de liberdade. Você se afasta do piloto automático e traz o poder de escolha ao presente. Para aprofundar essa conexão, experimente a imaginação ativa em forma de diálogo escrito ou artístico com partes internas. Convide seu crítico implacável a exprimir suas críticas. Depois agradeça sua intenção de protegê-lo. Chame sua criança interior para compartilhar um sonho ou um desejo esquecido. Solicite ao seu sábio interno uma orientação para a próxima grande decisão. Anote cada palavra ou desenho, pois é nesse ponto de encontro que o inconsciente e o consciente começam a se corresponder. Embora o trabalho interior seja profundamente pessoal, não precisa ser solitário. Jung defendia que guias, terapeutas, mentores ou grupos de estudo são fundamentais para refletir de volta aspectos que permanecem ocultos. Busque uma comunidade de prática, onde você possa compartilhar sonhos, textos e reflexões sem julgamento. Esse apoio mútuo cria um campo de ressonância que amplifica seu processo de cura. Lembre-se, cada pequena ação contribui para a mudança global. Quando você escreve uma nova página de sua história interior, o inconsciente coletivo também se beneficia dessa expansão. A alquimia psíquica ocorre quando ideias antigas se transformam em sabedoria viva, e o que antes causava sofrimento passa a ser combustível para seu crescimento. Nos comentários, compartilhe qual dessas práticas, diário reflexivo, momento de pausa, imaginação ativa ou busca de comunidade, você pretende implementar primeiro em sua rotina. Na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, o self ocupa o centro de toda a psique, não apenas o ego consciente que vive no dia a dia, mas a totalidade que integra consciência e inconsciente. Imagine o ego como a ponta de um iceberg. O que você vê sob a superfície, suas crenças e opiniões conscientes, é apenas uma fração do que somos. O self é todo o bloco de gelo oculto, vasto e poderoso. Alinhar-se ao self significa permitir que aspectos escondidos da sua personalidade, sombras, arquétipos, sonhos e intuições, dialoguem harmoniosamente com sua vida cotidiana, ativando a função transcendente, o processo que reconcilia opostos internos e gera soluções criativas para conflitos longos. Uma das formas mais eficazes de fortalecer esse alinhamento é por meio de um diário reflexivo saído diretamente da prática junguiana. Jung mantinha, em seus livros negros, anotações de sonhos, fantasias e sentimentos, sem se preocupar com coerência ou gramática. Décadas depois, esses registros foram refinados no monumental Livro Vermelho. Você não precisa de um tomo vermelho, basta um caderno simples para 1. Manhã. Anotar sonhos assim que acordar, mesmo que seja um fragmento de cor ou sensação. 2. Tarde. Registrar momentos de tensão ou alegria que chamaram sua atenção. 3. Noite. Refletir sobre um símbolo ou sincronicidade do dia. O objetivo não é produzir um texto impecável, mas libertar sua mente das amarras do julgamento. Ao escrever, você estabelece uma ponte direta para seu inconsciente, revelando padrões e insights que costumam passar despercebidos. Paralelamente, pratique o momento de pausa. Na correria das demandas, um e-mail urgente, um pedido de última hora, uma crítica inesperada, existe um espaço minúsculo entre o estímulo e sua reação automática. Basta um segundo para fazer uma respiração profunda, perceber o que realmente sente e escolher uma resposta alinhada ao seu self. Esta interrupção consciente do piloto automático é um dos exercícios mais revolucionários de Jung.
pois recupera sua liberdade de vontade e reduz comportamentos reativos. Para integrar ainda mais seu mundo interno, experimente a imaginação ativa. Escolha uma voz interna, o crítico, a criança interior, o sábio, e dê-lhe espaço para falar. Sente-se em silêncio, feche os olhos e deixe surgir um diálogo espontâneo, palavras, imagens ou sensações. Depois, agradeça cada mensagem e ofereça respostas de compreensão. Você pode escrever esse diálogo ou representá-lo artisticamente. O importante é acolher cada subpersonalidade sem censura. Embora o trabalho de individuação seja profundamente pessoal, não precisa ser solitário. Jung defendia a importância de terapeutas, mentores e grupos de estudo para refletir o que fica invisível quando estamos imersos em nossos próprios processos. Compartilhar sonhos, anotações e experiências fortalece seu campo de ressonância, acelera descobertas e oferece apoio nas fases mais desafiadoras. Lembre-se também de respeitar seus ciclos naturais de energia. Momentos de ação intensa alternam-se com fases de recuo e introspecção. Forçar-se a ser produtivo o tempo todo gera esgotamento e culpa. Ao reconhecer e honrar essas oscilações, como um jardineiro atento aos ciclos de crescimento das plantas, você preserva sua vitalidade e mantém um ritmo sustentável. A soma dessas práticas, diário reflexivo, momento de pausa, imaginação ativa, busca de comunidade e respeito aos seus ciclos, não é apenas um manual de técnicas, mas um convite para viver em coerência com seu self. Cada pequeno passo expande não só sua consciência individual, mas também contribui para o inconsciente coletivo, criando um campo de cura que reverbera além de você. Me conte nos comentários qual aspecto do self despertou maior ressonância em você e marque alguém que precisa iniciar esta jornada de autodescoberta. Seu corpo não é apenas um veículo para transportar sua mente. Ele é um oráculo silencioso que traduz em sensações o que sua psique não consegue articular em palavras. Cada tensão muscular, cada nó na garganta ou incômodo no peito são mensagens valiosas do seu inconsciente, tentando chamar sua atenção. Jung via a psicossomática não como doença isolada, mas como um canal onde parte de nós tenta ser ouvida. Quando a voz interna é ignorada, o corpo assume o papel de mensageiro. Estresse crônico, dores inexplicadas ou fadiga constante podem ser convites para mergulhar no que está represado. Em vez de apenas tratar o sintoma, pergunte-se: que emoção ou padrão este desconforto está me mostrando? Ao resgatar essa inteligência corporal, você aprofunda seu diálogo interno e fortalece a conexão entre mente, corpo e alma. Para cultivar essa escuta, experimente práticas de movimento consciente e atenção plena corporal. Inicie com um simples body scan. Deitado ou sentado, percorra mentalmente cada parte do corpo, do topo da cabeça até a ponta dos pés, apenas notando sensações, sem julgá-las. Você pode fazer isso logo ao acordar, reservando 5 a 10 minutos antes de sair da cama. Outros recursos incluem dança livre. Deixe o corpo mover-se sem coreografia, expressando o que estiver preso na musculatura, e yoga suave, que une postura, respiração e presença. O objetivo não é desempenho físico, mas criar um espaço onde seu corpo sinta permissão para revelar o que sua mente reprime. As sincronicidades somáticas surgem quando seu corpo reage de maneira inesperada em momentos-chave da sua jornada interior. Talvez você sinta um arrepio ao ler um texto que desperta uma lembrança antiga, ou experimente uma inquietação súbita antes de tomar uma decisão importante. Esses sinais são como um sim ou não do seu self. Eles não ocorrem por acaso, mas são pistas do inconsciente para alinhar suas escolhas ao seu propósito. Mantenha um diário específico para esses episódios. Anote data, hora, sensação e o contexto, e revise-o semanalmente. Com o tempo, você perceberá padrões que facilitarão decisões mais acertadas e uma sintonia orgânica com sua verdade. Criar rituais de transição ajuda a dar significado a esses insights e a integrar mudanças profundas. Pode ser um banho consciente, onde você imagina a água levando embora velhas crenças, uma dança matinal que desperta sua energia vital, ou um pequeno altar com objetos que representem suas intenções, uma pedra, uma vela, uma flor. Ao realizar um ritual, mesmo breve, você envia ao seu inconsciente a mensagem de que está pronto para acolher transformações.
Esses ritos pessoais não precisam de formalidades externas. A simplicidade e a consistência são o que lhes conferem poder de ancorar novos padrões em sua rotina. Respeitar seu ritmo circadiano e seus ciclos de energia é outra forma de honrar o corpo como parceiro de sua jornada interna. Jung comparava a psique humana aos ciclos da natureza, fases de expansão e contração, atividade e repouso. Observe se você rende melhor pela manhã ou à tarde, se há momentos do dia em que precisa desacelerar ou se sente necessidade de descanso extra em determinadas fases da lua ou períodos do ano. Planeje suas tarefas mais desafiadoras para quando sua energia estiver em alta e permita-se pausas, sem culpa, quando seu corpo pedir. Esse cuidado orgânico evita o burnout e potencializa a criatividade. Por fim, reconheça que esse trabalho de embodiment fortalece não só sua individualidade, mas também sua ecologia interior. O conjunto de fragmentos que compõem sua psique, crítico interno, criança ferida, sábio intuitivo, encontra no corpo um terreno comum para dialogar. Quanto mais você integra corpo e mente, mais atrai para sua vida pessoas e situações que ecoam esse equilíbrio. Esse efeito ressoa no inconsciente coletivo, contribuindo para um campo de cura maior. Nos comentários conte qual mensagem seu corpo tem tentado transmitir ultimamente. Um aviso, um desejo ou um padrão. Até agora, exploramos o self, a criança interior, arquétipos e a escuta somática. Agora, vamos mergulhar em dois polos fundamentais, persona e sombra. Jung descreveu a persona como a máscara que desenvolvemos desde a infância para nos encaixar em papéis sociais, seja o filho exemplar, o profissional competente ou o amigo sempre disponível. Essas máscaras surgem por necessidade de pertencimento e proteção, mas correm o risco de nos aprisionar quando nos identificamos totalmente com elas, esquecendo que por trás há um eu mais amplo, repleto de nuances e contradições. A sombra, por sua vez, concentra tudo aquilo que reprimimos. Emoções consideradas inaceitáveis pela família ou sociedade, desejos que julgamos egoístas e memórias dolorosas. Essas partes rejeitadas não desaparecem. Elas migram para o inconsciente e influenciam nosso comportamento de forma sutil. Um comentário ácido, uma crítica interna constante ou a atração por situações tóxicas. Jung via a sombra como fonte de energia psíquica. Quando trazida à luz, suas qualidades podem se tornar talentos ocultos, mas, se ignorada, passa a ditar reações automáticas e relacionamentos marcados por conflitos repetitivos. Um dos principais indicadores da sombra é a projeção. Aquilo que mais nos irrita nos outros geralmente reflete algo nosso. Se você se sente profundamente incomodado com a arrogância de alguém, por exemplo, pode ter aspectos de orgulho ou impulso de superioridade na própria sombra. No ambiente de trabalho, essa projeção se manifesta em tensões com colegas. Nos relacionamentos íntimos, aparece como ciúme ou ressentimento. Identificar esse movimento é o primeiro passo para retomar seu poder interno. Para aprofundar essa descoberta, experimente o Jornal da Projeção. Escolha um episódio recente em que se sentiu desconfortável com alguém e liste as características que o abalaram. Em seguida, reflita sobre momentos em que você mesmo agiu assim, não para se condenar, mas para entender os gatilhos emocionais. Reserve um bloco de 20 minutos em um ambiente tranquilo, com música suave e sem interrupções. Repita semanalmente e observe como gradualmente seu olhar interno se afina. A prática da imaginação ativa com a sombra também é poderosa. Em um local tranquilo, feche os olhos e convide mentalmente sua sombra a se apresentar em forma de imagem, figura ou símbolo. Pergunte: o que você quer me mostrar? Sinta e registre cada impressão, desenhos, palavras ou sensações corporais. Depois, dialogue com essa representação, agradecendo sua função de proteção e oferecendo acolhimento. Incorporar essa energia reduz o medo e transforma antigas feridas em combustíveis para o crescimento. Integrar persona e sombra promove um equilíbrio interno que reverbera em todas as áreas da sua vida. Você se torna menos reativo, mais coerente e capaz de tomar decisões alinhadas à sua essência. Relações se tornam mais autênticas, pois você não mais busca no outro aquilo que nega em si mesmo. Além disso, a criatividade floresce. Ao canalizar a energia antes gasta em defesas,
você redescobre talentos esquecidos, fortalece a autoestima e sente uma sensação profunda de liberdade. Esse trabalho é contínuo e exige paciência e autocompaixão. Sempre que perceber emoções intensas, pergunte-se: qual parte de mim está falando agora? Reconhecer essa voz interna é um ato de coragem. Conte também com apoio, terapeutas, grupos de estudo ou amigos confiáveis, para refletir pontos cegos e celebrar pequenos avanços. Um passo consciente hoje desencadeia um ciclo virtuoso de autoconhecimento e transformação. Nos comentários, compartilhe qual traço em outra pessoa mais lhe desagrada. Essa percepção pode ser a chave para descobrir um aspecto da sua própria sombra e iniciar seu processo de integração. Se até aqui você já explorou a integração do self, o diálogo com a sombra, o acolhimento da criança interior e a escuta somática, agora é o momento de observar como sua jornada interna reverbera em suas relações e qual papel a comunidade desempenha no seu processo de cura. Jung enfatizava que o ser humano não se desenvolve no vácuo. Nossa individuação, o florescer da nossa singularidade, acontece na tensão criativa entre quem somos internamente e como interagimos com o mundo exterior. Para ele, mentores, terapeutas e grupos de estudo são como espelhos vivos, capazes de refletir de volta aspectos de nós que não conseguimos enxergar sozinhos. Quando compartilhamos sonhos, insights ou dilemas, o campo de ressonância gerado acelera nossa conscientização, oferecendo perspectivas que ampliam nossa visão. Procure pelo menos uma pessoa ou grupo com quem você se sinta seguro para dividir suas descobertas internas. Um clube de leitura de psicologia analítica, uma roda de conversa sobre sonhos, ou mesmo um amigo aberto para diálogos profundos. Outra ferramenta poderosa são os rituais de grupo, que fortalecem o senso de pertencimento e celebram marcos da individuação. Pode ser um círculo mensal para compartilhar sincronicidades, um encontro de meditação conjunta ou um almoço informativo em que cada um relata o simbolismo de um sonho recente. A intenção é criar um espaço sagrado, livre de julgamentos, onde sua autenticidade seja reconhecida e honrada. Falando em sincronicidade, você já notou como, ao assumir um compromisso interno, como praticar a escrita reflexiva ou estabelecer limites, de repente o universo parece conspirar a seu favor? Aquele contato inesperado, o livro que cai do nada na sua mão ou a oportunidade profissional que surge no momento exato, são expressões do que Jung chamou de coincidências significativas. Para amplificar essa dança com o inconsciente coletivo, registre cada sincronicidade em um caderno dedicado e, ao revisitar essas anotações, perceberá padrões de apoio e direção que nunca imaginou. A psicologia arquetípica também nos apresenta a dinâmica dos papéis que exercemos em grupo. Em toda a comunidade, atuamos como herói em determinados momentos, como cuidador em outros, ou até como trickster, questionando normas e provocando mudanças. Identificar esses papéis em ação revela onde sua energia flui naturalmente e onde você pode estar exagerando ou se esquivando. Por exemplo, se você assume sempre o papel de líder e nunca delega, pode estar ignorando seu arquétipo do amante, que clama por conexão e apoio mútuo. Fazer esse mapeamento fortalece seu senso de equilíbrio interno e previne o esgotamento. Não podemos esquecer do ato de serviço como expressão da individuação em ação. Quando suas ações no mundo exterior refletem sua verdade interior, seja em trabalho voluntário, em um projeto colaborativo ou simplesmente ajudando um amigo em dificuldade, você materializa seu propósito, tornando-o palpável. Jung via o serviço sincero como um canal para transcender o ego e experimentar a alegria profunda de contribuir para um bem maior. Escolha uma pequena ação de cuidado genuíno esta semana. Talvez ensinar algo que você domina, oferecer apoio emocional ou participar de uma causa próxima ao seu coração. Finalmente, considere a alquimia junguiana, a metáfora de transformar chumbo em ouro. No contexto psicológico, é o processo de transmutar dores e conflitos internos em sabedoria e compaixão. Cada vez que você acolhe uma parte reprimida, dá atenção a um impacto somático ou estabelece um limite claro, está realizando essa obra alquímica, produzindo um ouro psíquico que enriquece não só sua vida, mas o tecido social ao seu redor. Ao fortalecer seus laços com a comunidade, respeitar seus ciclos,
amplificar sincronicidades e viver seu propósito em serviço, você cria um campo de cura coletivo que reverbera muito além de suas paredes internas. Cada gesto autêntico ecoa no inconsciente coletivo, incentivando outras pessoas a também priorizar sua jornada de individuação. Nos comentários, compartilhe. Qual iniciativa de grupo, círculo de sonhos, roda de estudos, projeto de serviço mais ressoa com você e que você gostaria de iniciar ou retomar? Agora que você já aprofundou a escuta do corpo, o diálogo com sombra e persona, e fortaleceu seu alinhamento com o self, é hora de explorar como sua criatividade e propósito são expressões concretas desse processo interno. Jung via a criatividade não como talento de poucos, mas como manifestação natural do inconsciente tornando-se consciente. Quando você se permite criar, seja escrevendo, pintando, dançando, liderando um projeto ou inventando soluções no trabalho, está dando voz aos insights que emergem no espaço entre opostos internos, a chamada função transcendente. Para ativar esse fluxo criativo, experimente o diálogo com o objeto. Escolha um item simbólico, um objeto cotidiano, uma pedra, uma foto, e coloque-o à sua frente. Em um caderno, anote tudo o que aquele objeto evoca em você: cores, formas, sentimentos, memórias. Deixe fluir sem censura. Depois, crie algo inspirado nesse diálogo: um esboço, uma frase, um protótipo de projeto ou um breve vídeo. O que antes era algo sem graça, revela-se um portal para a sua originalidade. A criatividade também se nutre de momentos limítrofes, situações de incerteza, de mudança ou de conflito interno. Em vez de rejeitar o desconforto, acolha-o como fonte de combustão psíquica. Jung mesmo passou por crises profundas antes de produzir suas obras mais inovadoras. Assim, cada sensação de inquietude pode ser transformada em laboratórios internos de experimentação, onde você testa novas formas de ser e de agir. O propósito, o motivo maior pelo qual você levanta todas as manhãs, surge quando sua paixão encontra a necessidade do mundo. Identificar esse ponto de interseção é um dos sinais mais claros de que seu processo de individuação está fluindo externamente. Pergunte-se: que atividades fazem meu coração acelerar? Em que momento sinto que perco a noção do tempo? Quais contribuições desejo ver após minha partida? Registro essas perguntas em uma prática que chamo de mapa de missão. Em um quadro ou caderno, desenhe 3 colunas: paixão, talentos, necessidades do mundo. Preencha cada uma livremente e, então, observe onde elas se cruzam. Essa intersecção é a aliança entre seu self e o inconsciente coletivo, direcionando ações que beneficiam não só você, mas todo o ecossistema social ao seu redor. Ao viver seu propósito, você se conecta com o arquétipo do sábio, aquele que compartilha aprendizados, e com o do herói, que enfrenta desafios em prol de um bem maior. Porém, cuidado com a armadilha de se identificar apenas com esses papéis. É fundamental manter o equilíbrio entre o sábio e o curador, o rebelde e o amante, permitindo que cada arquétipo contribua de forma saudável. Outra expressão poderosa da cura interna é o legado, não o patrimônio financeiro, mas o impacto duradouro que suas escolhas deixam no mundo. Pense em gestos simples que entram para sua narrativa pessoal. Um conselho que inspirou alguém, um projeto que trouxe bem-estar ou uma atitude compassiva em momento de crise. Registre esses presentes em um diário de legado. Revisite-o quando sentir dúvidas sobre sua contribuição e reencontre ali a motivação para continuar. À medida que sua criatividade floresce e seu propósito ganha forma, observe também o surgimento de sincronicidades de missão. Pessoas que buscam você exatamente no momento em que precisa colaborar. Oportunidades de trabalho que ecoam seu tema central ou convites inesperados para desenvolver habilidades que ignorava ter. Anote cada sincronicidade de missão em seu caderno e, ao revisá-las, ficará claro o roteiro invisível que seu self traça em parceria com o inconsciente coletivo. Finalmente, compartilhe sua arte, conhecimento ou serviço de maneira genuína, sem buscar perfeição ou validação externa. Jung afirmava que o privilégio de uma vida é ser quem você é, e essa autenticidade é a força mais transformadora que existe. Quando você cria a partir do seu núcleo, desperta nos outros o mesmo impulso de expressão, e assim,
o campo de cura se expande. Nos comentários conte qual projeto criativo ou mapa de missão você deseja iniciar para manifestar seu propósito. Seu processo de cura interna ganha corpo e propósito na expressão da criatividade e na materialização de seu propósito de vida. Jung via a criatividade como um movimento do inconsciente emergindo em forma e ação. Não importa se você escreve um poema, desenha um esboço, cria uma apresentação ou formula uma solução para um desafio profissional. Cada ato criativo é uma oportunidade de articular insights profundos e descobrir novos aspectos de si. Um excelente exercício para ativar esse fluxo é o diálogo com o objeto. Escolha um objeto simbólico, pode ser uma pedra, uma caneca, uma foto antiga, e coloque-o em um lugar visível. Em seguida, anote em um caderno tudo o que ele evoca em você: cores, sensações, memórias, metáforas. Depois, crie algo a partir desse diálogo. Um texto breve, um desenho, uma proposta de projeto. O objetivo não é a qualidade estética, mas a descoberta de conexões inéditas entre seu mundo interno e o exterior. Enquanto a criatividade opera como ponte, o propósito orienta a direção dessa ponte. Identificar seu propósito é encontrar o ponto de intersecção entre 3 dimensões: suas paixões mais genuínas, seus talentos únicos e as necessidades reais de seu entorno. No seu caderno, desenhe 3 colunas: paixão, talento, necessidades, e preencha livremente. O espaço onde as 3 convergem revela sinais preciosos para conduzir suas ações com significado. Ao atuar com propósito, você ativa arquétipos fundamentais: o do herói, que enfrenta desafios em prol de algo maior, e o do sábio, que compartilha aprendizados com humildade. Jung salientava que a verdadeira sabedoria não é exigir obediência, mas inspirar transformação silenciosa. Entretanto, evite se identificar exclusivamente com esses papéis. O equilíbrio entre herói, sábio, amante e curador garante sustentabilidade emocional e evita o esgotamento. Para aprofundar essa trajetória, experimente o diário de legado. Nele, registre diariamente pequenos gestos ou conquistas que você ofereceu ao mundo. Um conselho sincero, um trabalho bem executado, um ato de compaixão. Revisitar essas notas reforça sua motivação nos dias de dúvida, evidenciando que você está deixando marcas positivas. As sincronicidades de missão são indicações de que você está no caminho certo. Note quando uma conversa traz a palavra exata que você precisava, quando surge uma oportunidade inesperada na hora oportuna, ou quando um sonho parece se desdobrar na vida real. Anote data, contexto e intuição sentida. Esse registro demonstra como seu self guia eventos externos em perfeita sintonia com seu propósito. Outra prática rica é o mapa de atuação arquetípica. Em um quadro, identifique os principais arquétipos: herói, cuidador, rebelde, amante, sábio, trickster, e avalie em quais você tem atuado com mais frequência e quais negligencia. Se perceber excesso no rebelde, por exemplo, busque integrar mais do amante, promovendo conexão e apoio. Esse mapeamento gera equilíbrio psíquico, reconhecendo que todas as forças têm valor quando expressas com moderação. Por fim, compartilhe sua criação sem autocobrança por perfeição. Jung afirmava que o privilégio de uma vida é ser quem você é, e a autenticidade de sua obra é o que mais ressoa no outro. Quando você cria a partir de seu núcleo, cria espaço para que outras pessoas descubram o próprio. Nos comentários, conte: qual objeto você escolheria para o diálogo com o objeto? Ou qual coluna do seu mapa de missão mais convida sua ação hoje? À medida que você avança na sua jornada de individuação, inevitavelmente surgem desafios que testam sua determinação. O medo, a dúvida, a tentação de voltar aos velhos padrões de conforto. Jung nos lembrava que o momento de maior medo é sempre o instante que precede o salto. Se você está hesitando, saiba que essa hesitação não é sinal de fraqueza, mas de que algo significativo está prestes a acontecer: o nascimento de uma nova consciência. Reconheça o medo como guia, não como barreira. Sempre que sentir aquele nó na garganta ou o coração apertar diante de uma mudança, pare e observe. Que parte de mim está com medo? Qual história interna está me contando que não sou capaz? Anote essa voz e, em seguida, escreva uma resposta compassiva a ela. Algo como: entendo seu receio, mas estou disposto a dar esse passo.
Essa simples troca de cartas internas fortalece seu poder de escolha. Jung afirmava: "Eu não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar." Esta frase é um lembrete de que, mesmo sob circunstâncias adversas, você mantém a liberdade de decidir seu rumo. Por menor que seja a mudança, cada escolha intencional altera o fluxo da sua vida. Crie uma prática diária de afirmações conscientes. Logo ao acordar, olhe no espelho e diga em voz alta algo que reflita seu compromisso. "Hoje escolho honrar minha verdade." Ou "Sou corajoso o suficiente para integrar minha sombra." Escrever essas frases num caderno e revisitar à noite reforça a conexão entre seu ego e seu self, estabelecendo um contrato simbólico com sua alma. Outro recurso transformador é a lista de micro-atingimentos. Em vez de metas grandiosas e distantes, concentre-se em pequenos atos que podem ser realizados hoje. Dizer um não gentil a algo que drena sua energia. Expressar um elogio sincero a alguém. Reservar 5 minutos de silêncio antes de responder a uma mensagem urgente. Ao riscar cada item, você registra seu progresso e celebra cada vitória, por menor que pareça. Mantenha também um diário de revisões semanais. Toda sexta-feira, reveja suas anotações de sentimentos intensos, afirmações e microatingimentos. Observe padrões. Houve repetição de medos antigos? Quais circunstâncias mais ativaram sua sombra? Que sincronicidades ocorreram? Esse panorama semanal dá clareza para ajustar práticas na semana seguinte. Lembre-se de honrar seus ciclos internos. Após um período de esforço intenso, permita-se um tempo de recolhimento sem culpa. Jung comparava a psique humana aos ritmos da natureza, fases de expansão e contração, atividade e descanso. Respeitar esse balanço evita o burnout e garante criatividade constante. Quando surgir uma sincronicidade, um encontro fortuito, um livro que caiu em suas mãos, uma mensagem que toca seu coração, anote em um caderno dedicado e consagre um momento de gratidão. Essas coincidências significativas não são meras casualidades, mas sinalizações de que você está alinhado com algo maior. Fortaleça sua testemunha interna, a parte de você que observa sem julgar. Sempre que estiver imerso em emoções ou em conflitos externos, imagine um espaço interno onde exista alguém que testemunha seu processo com gentileza. Esse observador age como âncora, impedindo que você se perca em ondas de reatividade. Para avançar ainda mais, pratique a imaginação ativa avançada. Escolha 2 partes internas em conflito, por exemplo, o desejo de segurança e o impulso de aventura, e imagine um diálogo entre elas. Que argumentos cada uma apresenta? Como chegam a um consenso ou compromisso? Registrar esse diálogo em caderno revela soluções criativas capazes de integrar opostos. Por fim, compartilhe seu processo de maneira autêntica. Divida no seu círculo de confiança um insight que teve esta semana ou uma vitória obtida com microatingimento. Sua transparência estimula outras pessoas a se abrirem, criando um efeito multiplicador de cura. Nos comentários, conte qual medo você reconheceu esta semana. Que microatingimento pretende riscar hoje? Na jornada de individuação, você já explorou seu self, dialogou com a sombra, nutriu sua criança interior, escutou seu corpo, conectou-se com a comunidade, deu voz à criatividade e enfrentou o medo. Agora, convidamos você a transcender ainda mais, abrindo espaço para o transpessoal, a dimensão que ultrapassa o ego e alinha sua centelha única a algo maior que você mesmo. Jung definiu o self não apenas como totalidade psíquica, mas também como portal para um campo de sabedoria coletiva. Esse campo se manifesta na natureza, nos mitos e nas sincronicidades que escapam à causalidade. Para ativar essa dimensão, comece com um ritual simples de contemplação na natureza. Escolha um lugar, um parque, um jardim, à beira de um rio, e passe 15 minutos em silêncio absoluto, observando as texturas, os sons e as cores ao seu redor. Permita que o ritmo natural dos elementos penetre seu ritmo interno, dissolvendo fronteiras entre você e o mundo vivo. Em seguida, experimente a jornada arquetípica através de um mapa simbólico. Desenhe em um papel 4 estações do ano ou 4 direções: norte, sul, leste, oeste, e associe cada uma a um arquétipo fundamental. Por exemplo, primavera herói, renovação, verão curado,
energia expansiva, outono sábio, reflexão, inverno sombra, integração de partes ocultas. Em cada quadrante, escreva uma pergunta que convide cada força a se manifestar. Que desafio estou pronto para enfrentar? O que minha energia vital revela sobre minha paixão? Que sabedoria emergiu das experiências recentes? Que sombra precisa ser acolhida agora? Depois reserve um momento para responder livremente, deixando fluir símbolos, imagens ou palavras. Para aprofundar ainda mais, mergulhe em um ritual de encerramento e renovação. Escreva em um pedaço de papel situações, crenças ou padrões que você deseja liberar. Por exemplo, expectativas familiares, críticas internas ou um hábito que consome sua energia. Leia em voz alta, agradeça a experiência e queime com cuidado o papel, visualizando a fumaça carregando consigo aquilo que já não serve. Em seguida, escreva em outro papel intenções para sua próxima fase. Intenções que expressem seu propósito mais autêntico e guarde-o em um lugar especial, como um livro de sonhos ou um altar pessoal. Outra prática poderosa é a música e o som, como catalisadores de estados expandidos. Crie uma playlist de 3 a 5 faixas que evoquem diferentes emoções: reverência, ousadia, introspecção, celebração. Durante um momento dedicado, coloque fones ou ligue caixas de som e permita-se mover livremente, dançar, balançar, gesticular, conectando sua expressão corporal ao pulsar arquetípico do som. Observe como cada ritmo ativa paisagens internas distintas. Um aspecto crucial dessa dimensão transpessoal é a aceitação do mistério e da contradição. Vida e morte, claro e escuro, expansão e contração convivem em sua psique. Em vez de buscar uma coerência artificial, abrace o paradoxo como fonte de criatividade e profundidade. Quando sentir resistência ou vontade de retomar velhos hábitos de conformidade, lembre-se de que o laboratório interior só avança no terreno do incerto. Por fim, registre insights e símbolos emergentes num diário cósmico. Dedique uma seção do seu caderno para anotar sincronicidades, inspirações súbitas, sonhos que pareçam espelhar eventos reais e imagens provenientes da natureza, da arte ou dos mitos que o tocaram. Revisite essas páginas mensalmente para perceber padrões e confirmações de que, ao se aliar ao âmbito transpessoal, você não caminha sozinho. Seu processo faz parte de uma dança universal que interliga todas as consciências. Compartilhe nos comentários qual desses rituais transpessoais: contemplação na natureza, mapa simbólico, ritual de encerramento, música arquetípica ou diário cósmico, mais desperta sua curiosidade e que você pretende experimentar ainda esta semana. Chegamos ao ponto em que todas as peças, self, sombra, persona, criança interior, arquétipos, sincronicidades, testemunha interna, criatividade, propósito e dimensão transpessoal, se entrelaçam para formar um ecossistema vivo de autoconhecimento e cura. Mas como sustentar essa transformação além de práticas pontuais? Aqui estão algumas diretrizes para manter o fluxo interior ativo e em expansão. 1. Rotina integrada de autocuidado. O manhã, inicie com uma meditação breve, 5 minutos, seguida da recitação das suas afirmações conscientes. Eis, hoje escolho honrar minha verdade. Durante o dia, faça micropausas a cada hora. Feche os olhos, respire fundo e cheque seu estado interno. Essas interrupções reativam o momento de escolha e evitam que você retorne ao piloto automático. Noite, journaling livre. Anote sonhos, sincronicidades, insights e microatingimentos do dia. Esse registro sistemático fortalece o diálogo com o inconsciente e documenta seu progresso. 2. Revisões periódicas. O semanal. Revise seu diário em bloco único de 30 minutos para identificar padrões emocionais, sincronicidades e microvitórias. O mensal. Reavalie seu mapa de missão, ajustando colunas de paixão, talento e necessidades do mundo conforme novas experiências. O anual. Crie um ritual simbólico de encerramento do ciclo, por exemplo, escrevendo conquistas e desafios do ano, libertando-os num ritual de fogo ou água, e formule intenções para o próximo período. 3. Comunidade e responsabilidade. Mantenha conexões regulares com seu grupo de estudo ou mentor. Compartilhar desafios e vitórias em um ambiente seguro acelera a individuação. Estabeleça parceiros de testemunha. Pessoas em quem você confia para apontar pontos cegos e celebrar avanços.
Esse sistema de responsabilidade mútua mantém seu comprometimento vivo. 4. Cultivo de sincronicidades. Anote cada coincidência significativa em um caderno específico. Ao revisitar essas anotações, identifique temas recorrentes que apontem direções para novos aprendizados ou ações. Quando surgir uma sincronicidade marcante, reserve um momento para agradecer e refletir sobre como ela dialoga com seu processo interno. 5. Práticas de embodiment. Continue explorando o movimento consciente, body scan, dança livre, yoga suave. Frequentes passos que reforcem sua sintonia, trilhas na natureza, estúdios de arte ou locais sagrados, para que seu corpo perceba ambiências que estimulam conexões profundas. 6. Imaginação ativa contínua. Crie encontros internos quinzenais. Escolha 2 subpersonalidades em tensão, crítico interno versus criança ferida, e promova um diálogo criativo. Registre cada encontro, permitindo que novas soluções emerjam da função transcendente. 7. Abertura ao mistério. Reserve momentos para a contemplação livre, nas fronteiras entre vigília e sonho, antes de dormir, durante caminhadas ou breves vigílias despertas. Cultive a receptividade ao que não pode ser explicado pela lógica, pois é nesse limiar que o self e o inconsciente coletivo se comunicam mais fortemente. 8. Serviço autêntico. Encontre formas de aplicar seus dons para o benefício de outros, seja através de voluntariado, orientação ou expressão artística. Ao materializar sua missão em serviço, você fecha o ciclo entre interioridade e mundo exterior, amplificando a cura coletiva. Manter-se nesse caminho é um compromisso contínuo, uma dança entre conscientizar padrões e acolher o mistério. Cada passo, por menor que pareça, reforça sua integridade e liberta a energia psíquica antes dispersa em defesas. Compartilhe nos comentários qual um desses 8 pilares você mais se compromete a praticar nas próximas semanas, e convide alguém que possa se inspirar nessa escolha para dar início à própria jornada.